Vamos lá, como vencer uma guerra? Você está achando que a guerra... Já começamos, tá, pessoal? Dá like, se inscreve e compartilha. Como vencer uma guerra? Você está achando que vencer uma guerra é botar o fuzil na bandoleira e ir para o bunker, ou ir ali para a vala comum, ou para a trincheira? Meu amigo, não é isso não. Tá? Até você chegar a essa etapa, existe uma série de processos que precisam ser realizados antes que o primeiro disparo seja dado. E hoje, a partir de um processo que começa há quase 100 anos atrás, houve uma decisão lá no Oriente de se tornar a maior potência militar e econômica do mundo. Eu estou falando da China mesmo, do Xi. Tá escondido ali o Xi, tá vendo? E eles têm colocado isso em prática com maestria. E eles tiveram o auxílio e conhecem o plano de quem lá no passado tentou o domínio mundial, que é aquele movimento que a gente entende como globalismo. Hoje, você que sempre achou que isso era alguma teoria de pessoas desavisadas, e até tem muito exagero mesmo na internet, eu, dentro da minha experiência geopolítica, 30 anos aí, sendo que desses 30, quase 20 anos em missões internacionais, entendo que tudo aquilo que o pessoal chama de teoria e que personagens ocultos é verdadeiro. Sem a parte do exagero, da fantasia, eles não têm antena, rabo, quer dizer, rabo talvez até tenha, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, estão todos aqui na Terra, então estão todos vivos. Alguns deles eu tive a oportunidade até de reunir e apertar a mão, enfim. A gente, inclusive, vai trazer um desses personagens hoje aqui, que, por sinal, já tive a oportunidade de estar na mesma sala. E vai explicar isso um pouquinho. Tá? Mas entenda que esse plano foi feito muito lá atrás, e nós só somos aqui a ponta final disso, tá? Não vou entrar em grandes detalhes com relação a isso, mas eu quero, pelo menos, expor uma das ferramentas que essa turma utiliza e da qual o brasileiro está sendo apresentado nesse momento. Essa capa diz muito e ela é o objetivo aqui. Né? Quem já acompanha aqui o canal Pátria e Defesa sabe de um detalhe que eu explico. Está lá nos manuais de guerra de como você deve vencer. Primeiro, você precisa ter capacidade maior que o seu oponente. Isso é importante. Ou uma estratégia melhor, né, e uma logística melhor do que a dele. Mas tem uma maneira que é mais fácil, que é você enfraquecer aquele que você nomeia como inimigo. Pessoal, isso está no manual de qualquer academia militar, tá? Na parte de estratégia. Isso é básico. E tem a outra opção, que é a opção que caminha para o sucesso, que é a opção que faz as duas coisas. Eu cresço e me fortaleço de um lado, eu impeço que qualquer um possa se envolver nas minhas políticas internas e atrapalho as políticas externas do meu adversário e imponho a fraqueza a esse adversário por todos os meios possíveis e imagináveis, desde os bloqueios, desde a questão comercial, até mesmo o enfraquecimento do espírito nacional da população do meu adversário, inclusive fazendo com que ele desista sem sequer ter mais a mínima vontade de lutar. Esse é um princípio básico, estratégico. Me parece que isso tem sido celebrado no Ocidente com muita, vamos dizer assim, com muita energia. E aí vem uma questão que é um pouco polêmica, e eu vou pedir aos amigos que são fãs dos dois artistas lá em cima, os dois são artistas, um do esporte e o outro da comédia, mas é artista. Tá? E eu vou pedir uma licença, porque essas pessoas fazem parte dentro do processo, e isso eu vou explorar numa live na próxima semana, onde eu vou trazer que, desde os tempos primórdios das estruturas de governo, você tem aliado as classes de comando à classe artística, para a alienação da população, para a válvula de escape, para que o escravo tenha o mínimo de prazer lúdico, a fim de que não perceba o processo de prisão que ele vive. Tá? Então, não tenha raiva do canal Pátria e Defesa nem do seu amigo Moisés, porque eu não tenho nada contra os dois personagens. Estão ganhando a vida. Aliás, os dois são milionários. Fique com raiva se você se olhar no espelho e continuar pobre. Aí você fica chateado com os dois. Tá? Mas aqui nessa visão nossa, o que interessa é o circo que foi montado e que não tem nada a ver nem com comédia,
nem com esporte, mas tem a ver, dá uma olhada nessa que eu vou te falar aqui, com a fraqueza e a pobreza de espírito que deve ser incutida na população numa fase 2, após as pessoas terem perdido o sentimento de amor à pátria, à família. Agora elas precisam abraçar e glorificar o fracasso. Moisés, por que você está falando isso? Vamos lá. Vou pegar agora só o personagem, o Whindersson. Não estou falando do ser humano Whindersson, o personagem Whindersson. O que ele representa? Alguém que saiu da miséria, construiu uma situação de riqueza monetária, financeira, mas, sobre todo esse processo, trouxe para si toda a infelicidade. É alguém que recentemente teve um problema no seu primeiro relacionamento, apesar de não concordar, mas nitidamente alguém que não saiu bem da relação. Não vou aqui chamar o cara do que os outros chamam, mas não saiu bem da sua relação. Teve um segundo relacionamento onde novamente houve uma situação, e eu lamento, inclusive, o que aconteceu, pois perdeu ali a possibilidade de ter um filho. Ou seja, alguém que foi beneficiado pela fortuna. Presta atenção no personagem, pessoal. Esquece o nome do personagem, só no personagem. Foi alguém agraciado com a riqueza e amaldiçoado com a fortuna. Dá uma olhada como o sistema gosta de vender isso. Ao fim de tudo isso, é uma pessoa que você olha e tem pena, até quando faz rir. Dá uma olhada como é que isso se traduz na mente do jovem brasileiro. É o maior ídolo, não sei se ainda mantém o título, mas até pouco tempo era o maior ídolo em redes sociais seguidos por brasileiros, individualmente, né? Porque o canal maior do que ele, eu acho que é o de música, mas aí é um canal que envolve muita gente. Mas personalidade era o Whindersson. Tá? Para coroar tudo isso, existe uma nova corrente no Ocidente, não está sendo fomentada do outro lado, tá? Só fomenta no Ocidente. Para uma ode, uma celebração ao fracasso, onde serão premiadas as pessoas que perdem. Como se isso representasse a realidade. Esse é o maior perigo do que houve nesse evento recente. Para quem não sabe, só está ligado na política, inclusive as pessoas que não estão antenadas no que aconteceu, recentemente, depois de todos os fracassos pessoais, os financeiros estão resolvidos, mas os fracassos pessoais aos quais o Whindersson Nunes foi submetido, ele entrou numa grande fase de depressão. Ele foi a vários programas para dizer que se drogou em virtude de todos os problemas pessoais que ele usou, e ele se reconstrói a partir de um treinamento, né, para poder participar de uma disputa esportiva. No caso, ele escolheu o boxe, podia ser qualquer coisa, podia ser ping-pong. E se prepara para tudo isso. E é coroado, ele e o seu oponente, com um prêmio de 12 milhões de reais. Você imagina que se alguém pagou essa conta porque saiu de algum lugar, não vencendo essa disputa. Pensa, você que já viveu um pouquinho, qual era o significado da vitória para nós que estamos acima, vamos dizer, dos 30, 40 ou 50 anos de idade? Qual é o significado da vitória? Ele é simples, né? O significado é vencer. E o que está sendo apresentado para o jovem do Ocidente nesse momento? É que não importa se você ganha ou perde, você sai com um prêmio. Onde é que está a desinformação e a manipulação da verdade? Eu vou explicar isso para você. A percepção que foi transferida para a sociedade brasileira, para todo esse jovem que você sair agora e vê com o cabelinho pintado, o sovaco peludo, enfim, para todo jovem que você vê hoje, revolucionário, que não respeita mais a figura do pai, que não respeita mais a meritocracia, que não acredita que para passar de ano ele precisa efetivamente vencer, que o prêmio é o mesmo. E que até, caso o empate, será dividido com o oponente. Onde é que está a enganação de tudo isso, pessoal? E eu vou mostrar aqui para você, porque isso tem imagens para isso. Aqui, ó. Onde é que está a enganação? Esse gesto significa muito. Esse juiz aí pode ser representado pela constante universal, ou até mesmo por Deus aí, dependendo da forma que você está. E nesse caso aqui, ele dá vitória a quem ganhou e quem perdeu. Eu vou te perguntar uma coisa agora, voltando aqui para o nosso universo real, para a questão da realidade da vida mesmo. A realidade da vida. Imagina o seguinte,
Como é que você acha que o teu oponente no mundo real, aquele que vai desembarcar na tua praia, que vem, olha, armado até os dentes para fazer a dominação da população brasileira, pensa como é que ele vai desembarcar na praia. Você acha que vai descer alguém da ONU, ou do universo, ou para levantar o braço? Pensa em qualquer povo que queira dominar o Brasil. Deve ter uns 200 na fila. Né? Não vou falar de ninguém especificamente. Você acha que quando esse cara desembarcar na tua praia, totalmente preparado para te dominar, ele vai levantar o teu braço? Ou ele vai te dar um espelho e um colar e acabar com toda a realidade e a liberdade que o povo brasileiro tem? Ainda, né? Isso é uma corrupção da mente da juventude de que essa questão, o Imagine, né, cantado pelo John Lennon, é verdadeiro. E não é. O mundo é cruel, o mundo é a selva. E quando o leão vem correndo na tua direção, meu amigo, corre, sobe na árvore ou atira nele. Porque se ele chegar em ti, ele não vai te abraçar, meu amigo. Ele vai te engolir. Ainda vai dividir com a sua prole. Isso que aconteceu essa semana, olha, fase 2 do processo de idiotização do jovem brasileiro, que depois de passar a não respeitar a família, a ter uma educação totalmente corrompida, a não entender mais os valores do Brasil ao ponto de falar mal do próprio Brasil, agora vai celebrar a derrota. Vai encontrar na derrota uma vitória que só funciona como guerra híbrida para o oponente. E entrega tudo que tem, porque, olha, eu ganho de qualquer forma, ou se tem essa impressão. Tá? Então, para quem dormiu, isso é um esporte, é, na verdade, uma distorção do que é o conceito de esporte, né? Porque no esporte pressupõe o treino, a dedicação, o preparo, e a celebração fica por quem venceu efetivamente. E não porque perdeu. Para quem não sabe, o Whindersson Nunes lutou por 8 rounds. Eu fui assistir, fazia tempo, inclusive, que eu não assisti. Eu gosto da disputa. E o Whindersson apanha do primeiro ao último round. Dá para perceber que houve... Aliás, teve muita crítica, inclusive, sobre isso. Dá para perceber que o Popó, que é um tetracampeão mundial, venceu 4 vezes o título, é uma pessoa que preparou a vida toda, já foi, inclusive, político. Né? Pegou um cara que vinha treinando há 8 meses, depois de toda a frustração que teve com a vida, e disse, olha, eu vou desforrar, espancando a minha cara na luva de um oponente. Eu vou lá. Eu até vou ter que vou ter que falar um negócio chato, porque eu virei para a dona Camila Patriota, obriguei ela a assistir, disse assim, o cara resolveu apanhar igual um corno. Uma decisão dele. E eu vou mostrar que todo ferrado eu venço. E isso passa uma impressão à juventude de que o fracasso pode ser premiado. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Toda vez que alguém fracassa, só fracassa. O mundo não te abençoa. O mundo te dá uma lição para que você se levante e volte. Ele não te premia. Nesse caso específico, foram 12 milhões de prêmio. Você não vai receber 12 milhões por fracassar. Você entendeu a gravidade da mensagem?